Sejam bem-vindos aí ao canal do País Democrático. Bom, nesse vídeo nós estamos analisando que o governo brasileiro defendeu, os representantes do governo brasileiro, especialmente ali do Ministério da Justiça, defenderam perante representantes do governo norte-americano que o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, são facções criminosas que atuam no Brasil, não seriam entidades terroristas ou não se enquadrariam na conceituação legal que o Brasil estipula para a entidade terrorista. E aí saiu, por exemplo, na CNN, tá aí para você, também saiu aqui no site do Poder 360, o governo Lula defende que PCC e CV não são terroristas. E aí vem uma explanação daquilo que foi entendido e compilado pelo governo brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, para explicar que, com base na legislação brasileira, então essas facções criminosas não poderiam ser enquadradas como entidades terroristas. O que é interessante para a gente compreender isso? Primeiro, independentemente da capitulação, se é grupo hediondo, se é grupo criminoso, se é grupo terrorista, são grupos que têm que ser reprimidos e o Brasil precisa ampliar significativamente as ferramentas de repressão contra esses grupos. Dia a dia a gente está vendo esses grupos crescendo, se organizando, se aprimorando, causando um temor generalizado na população e tornando muito difícil a vida de todas as pessoas. Então, independentemente de qual a categorização o governo queira conferir a esses grupos criminosos, todos eles, inclusive esses outros também, amigo dos amigos, qualquer tipo de grupo criminoso organizado que se pretenda a prática de qualquer crime no Brasil tem que ser reprimido de uma forma muito significativa. Pois bem, a gente tem na Constituição Federal a menção a terrorismo. O governo combaterá o terrorismo, repudiará o terrorismo e também terá como um crime insuscetível de graça ou anistia, né? E aí o governo diz aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, terrorismo. Aqui a Constituição fala um pouco do terrorismo. O governo brasileiro se dividiu, então, entre duas questões. A lei de organização criminosa, que é essa lei aqui, 12.850, que trata da organização criminosa, e a lei que conceitua a organização terrorista, que é a lei 13.260, que é mais nova, inclusive, que a lei de organização criminosa. O que o governo brasileiro disse é o seguinte, olha, esses grupos criminosos, Comando Vermelho e PCC, estariam enquadrados aqui, no artigo 1º da lei 12.850. Porque é um grupo criminoso, aí você pode ler comigo, ó, veja só, é uma organização criminosa porque essa facção é uma associação de 4 ou mais pessoas que existe uma estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de tarefas. O geral da rua, geral do asfalto, o conselheiro, o tesoureiro, eles se dividem em tarefas. E ainda que formalmente, eles têm o objetivo de obter direto ou indiretamente a prática de lucro, através da prática de diversos crimes. Tráfico de drogas, crimes de roubo, homicídio, furto, entre outras infrações penais. Já a lei de organização terrorista brasileira, e aí a gente vai entender que a conceituação brasileira pode ser diferente da Argentina, da Paraguaia, da Boliviana, da norte-americana, da canadense, da mexicana. Porque cada país, dentro da sua soberania, vai conceituar como bem entender, como o poder legislativo entender, vai conceituar grupos criminosos, né? Vai capitular esses grupos criminosos. A lei de organização criminosa brasileira diz, olha, o terrorismo é uma prática por um ou mais indivíduos, então você já tem até a numeração diferente da organização criminosa. 2 indivíduos já podem ser considerados grupo terrorismo. Um indivíduo já pode estar inserido em um grupo terrorismo, ou ser enquadrado como terrorista. 1 ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. A gente consegue ver aqui nesse dispositivo do artigo 2º que tem algumas situações, sim, que a gente vai perceber que essas organizações criminosas no Brasil praticam atos que causam ou que buscam provocar o terror social generalizado e que isso inclusive expõe a perigo pessoas, patrimônio, a paz e a incolumidade pública. Como, por exemplo, quando houveram aqueles atentados contra ônibus, incendiaram diversos ônibus. São Paulo, aqui em Rondônia, também em Porto Velho, a gente viu, não tem muito tempo, eles incendiando ônibus. Então, nesses momentos, a gente conseguiu verificar ali, praticando atos que sim, tinham com toda certeza a finalidade
de provocar o temor, o terror generalizado na sociedade, né? O que faltava, talvez, nesse momento, para que se enquadrasse perfeitamente a esse dispositivo dessa lei que trata dos atos de terrorismo, seria simplesmente a motivação. Porque qual a motivação daqueles indivíduos quando incendeiam carros lá em São Paulo, incendeiam ônibus em São Paulo, no Rio de Janeiro? Qual a finalidade daqueles indivíduos? Xenofobia? Discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião? Cometidos ou tem alguma outra finalidade? Ou somente essa finalidade, né? Ou somente no que se enquadraria na lei em se tratando da finalidade de provocar o terror social. Porque o que eles fizeram lá em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui inclusive em Porto Velho, a gente viu em Manaus também, nós vimos isso aí, eles fizeram esses atos, cometeram esses atos para dominar a cidade, dominar a área. Então, é claro, se você observar dessa forma, você exclui essa capitulação aqui do artigo 2º, porque a finalidade dos indivíduos, desses grupos terroristas, desses grupos criminosos, essas facções, na verdade, é tomar conta do território, é dominar o território, gerar o temor para que eles sejam conhecidos como donos do território, né? Intimidar não somente o Estado, né, através dos seus representantes, os agentes públicos, os agentes de segurança pública, principalmente, como também a sociedade. E aí você tem aqui na lei ainda quais são os atos de terrorismo. Então, os atos são diversos, mas os atos de terrorismo somente se enquadrarão como atos de terror quando estiverem aqui de acordo com aquilo que dispõe o artigo 2º caput dessa normativa. Então, são questões muito diferentes da lei de organização criminosa. E é claro, como tudo no nosso país, em que se há uma tratativa no contexto político, e principalmente como o governo do PT, ele é muito queimado nessa coisa da segurança pública, né? É muito queimado. Você fala em governo do PT, as pessoas falam, defende bandido e tal. Acaba trazendo uma visão de que, ó, mais uma vez, o governo está defendendo bandido. Eu não sei se seria a questão essa. A questão é que, de acordo com a legislação, e como o nosso país tem duas leis diferentes para tratar disso, eu digo por quê? Quando a gente vê isso, por exemplo, em um processo penal, quando você vê um processo penal, seja como defesa, seja como acusação, você não vai ver um processo penal tratando dessas organizações criminosas, tratando dessa lei de terrorismo. Você não vai ver o processo tratando aqui da lei 13.260. Você só vai ver o processo tratando aqui da lei 12.850. Então você não vê o próprio sistema público tratando aquilo como terrorismo, mas na verdade tratando como organização criminosa, porque é disciplinado na lei de organização criminosa. Então você vê de uma forma muito tranquila essa situação que é distinta inclusive no tratamento do Estado. Agora, é claro, tudo isso aqui é muito tranquilo de ser modificado. Se o Congresso Nacional promover a edição de uma nova norma que insira a atuação das organizações criminosas que têm por objetivo principal o lucro, né? Então eles não são fundamentalistas. Ali, por mais que você vez ou outra encontre um ideal de alguns indivíduos que são esses faccionados, nós estamos contra o sistema, contra a opressão do sistema, a maioria é traficante, são pessoas que estão querendo lucro, né? Então, para obter esse lucro, eles praticam qualquer tipo de atrocidades. Então, esses indivíduos, se o governo brasileiro quiser enquadrá-los como terroristas, o governo precisa editar a lei de organização criminosa ou editar a lei de terrorismo para que esses indivíduos, esses tipos de comportamentos que visam o lucro exclusivamente, sejam inseridos também como ato terrorista. Então, seriam entidades terroristas aquele grupo associado de pessoas que se destina à prática de diversos crimes com obtenção de lucro, por exemplo. Aí seria tranquilo de ser categorizado dentro do Brasil como entidade terrorista. Mas quero que você deixe sua opinião. Você concorda? Você discorda? Mas veja, isso é muito simples. Basta a edição de lei. Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião, tá certo? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.